Deixa eu trazer ao vivo agora também da própria Serra da Barriga, onde também lá está o repórter Ivan Lemos, né? O Ivan, são mais de 6 horas de resgate, né? As equipes trabalhando, e o Ivan esteve lá, inclusive ontem à noite. Eu queria que ele mostrasse para a gente e falasse um pouquinho sobre esse cenário. Ivan, o cenário foi um cenário de guerra, de terror, e parece até inclusive de um acidente aéreo pela quantidade de corpos e pedaços do ônibus largado durante esses 120 metros aí em que ele acabou desabando na Serra da Barriga, né, Ivan? É um cenário muito triste que a gente vai mostrar agora que o dia está claro. As dimensões dessa tragédia, as marcas dessa tragédia. Eu estou aqui no meio das marcas dos pneus do ônibus. Essas são as marcas, ele veio de ré dali, e aqui as marcas dos pneus do ônibus em cima da calçada. E aqui, olha só a situação, pedaço que tem aqui. Antes de chegar a essa barreira, tem uma árvore, que se esse ônibus, por um acaso, conseguisse, né, chegasse a tocar nessa árvore, ela talvez tivesse segurado o ônibus nesse local, mas não. Ali perto da árvore estão alguns pertences das vítimas que foram retirados agora de manhã, também a saída de emergência desse ônibus que foi trazido há pouco para cá, e aqui o penhasco, né, essa ribanceira de onde esse ônibus despencou ontem à tarde. A gente está com a imagem de drone e a gente vai fazer o caminho por onde houve essa tragédia, houve esse acidente gravíssimo com essas mortes de tantas pessoas. As imagens são ao vivo do Wagner Soares, tem uma árvore aqui, a gente vai tentar seguir aqui para vocês terem a dimensão ao vivo do tamanho dessa ribanceira. A gente está posicionando o drone para poder descer com a imagem e aí você consegue observar. Olha, não dá nem para ver um ônibus. O drone vai seguindo em direção onde isso aconteceu. Como disse aí na coletiva, são quase 120 metros de altura que esse ônibus despencou ontem com esses passageiros, essas pessoas, tinha criança, adolescente, adultos que estavam vindo ver o pôr do sol num projeto aqui na Serra da Barriga. E aí o drone vai descendo e a gente vai vendo, tendo a dimensão do quanto esse ônibus ele foi capotando em direção à parte baixa desse terreno. A gente vai tentar descer com o drone mais próximo do ônibus, é uma área com muita vegetação, então fica até difícil da gente enxergar aqui no monitor onde esse ônibus está. É um percurso muito grande, penhasco muito íngreme, que inclusive foram colocadas agora de manhã tirolesas para que as pessoas que estão aqui ajudando a retirar esse material, esses pertences das vítimas lá embaixo, essas pessoas consigam subir e descer com essa tirolesa. Nesse momento não está acontecendo perícia, não há nenhum trabalho lá embaixo, mas a distância é muito grande. E aí eu vou trazer uma informação para vocês agora do local onde está o ônibus, essa informação em primeira mão que a nossa equipe conseguiu com exclusividade há pouco. Eu conversei com a viúva do motorista. Esse terreno onde o ônibus está pertence ao motorista do ônibus. Ela me disse há pouco, no velório, que já está acontecendo, que ele esteve essa semana aqui nesse terreno, no sítio onde o ônibus está, que pertence a ele, limpando esse terreno. É um sítio da família, que pertence aos dois, a Dona Maria das Graças Cruz e ao Luciano Queiroz de Araújo, motorista do ônibus, que morreu exatamente no terreno que pertence a ele. Esse lugar aí onde vocês estão vendo agora, onde tem ali um homem que parece ser um bombeiro, fazendo ali buscas no local ainda, mas a informação que chama muita atenção é essa, que esse terreno aí onde o ônibus está e onde o motorista Luciano Queiroz de Araújo morreu, o terreno pertence a ele. Eu conversei mais cedo com a viúva, a Dona Maria das Graças, há pouco, na verdade, não tem nenhuma hora que eu conversei com ela, e ela estava contando pra gente que esse ônibus ele já tinha dado problema essa semana. Na terça-feira, ele mandou um áudio para ela contando que a mangueira de freio do ônibus tinha rompido e ele estava na oficina. Eu ouvi esse áudio, a gente vai mostrar ainda hoje aqui no Fique Alerta, inclusive a entrevista da Dona Maria das Graças, ela contando que ele não queria vir trabalhar nesse ônibus no domingo, chegou a falar com ela, se despedir dela e que não queria subir a serra nesse ônibus no domingo, que iria subir em outro. Mas acabou subindo nesse ônibus com problema e isso aconteceu
no domingo, ontem, esse acidente que um ônibus despencou. Então essa entrevista muito forte da dona Maria das Graças, viúva de Luciano Queiroz de Araújo, a gente vai conferir ainda hoje aqui no Fique Alerta, porque é uma situação muito triste, a entrevista muito triste que a gente conseguiu gravar durante o velório do Luciano, que começou há pouco aqui em União dos Palmares. Mais cedo, o repórter Bruno Protásio esteve aqui nesse mesmo local, ouviu pessoas que estavam fazendo o resgate, pessoas que ajudaram, nesse resgate ontem, e a gente vai conferir agora na reportagem do Protásio. O abraço emocionado foi entre duas profissionais do SAMU que socorreram as vítimas do acidente. Mesmo com 15 anos de experiência na área, a Ana não conteve as lágrimas. Até hoje nós nunca presenciamos uma cena tão triste igual essa. Nunca, nunca. E como a gente somos de carne, ser humano, não tem como a gente não se emocionar. Durante todo esse tempo de SAMU, ficou marcado para a gente. Já fizemos muitas ocorrências com múltiplas vítimas, mas a quantidade realmente foi muito impactante para a gente. E até agora a gente ainda estamos em choque. A realidade é essa. O sentimento na cidade é de comoção. Este foi o acidente mais grave da história de União dos Palmares. No local do acidente foram recolhidos vários itens dos passageiros que estavam no ônibus. Diversas sandálias, garrafas de água, roupas, itens pessoais, tudo que estava em meio aos escombros, espalhado por toda a ribanceira depois do acidente com o capotamento do ônibus nesse trecho. Com as imagens de drone, fica claro o rastro de destruição no meio da ribanceira. O Corpo de Bombeiros retomou as buscas por possíveis vítimas no local por volta das 6 horas da manhã. A Defesa Civil de Maceió deu suporte na força-tarefa, assim como o grupamento aéreo. Eles usaram drones para mapear a área e ajudar nas buscas. A gente volta a falar ao vivo aqui do local onde a tragédia aconteceu. O ônibus está exatamente debaixo dessa árvore que você vê agora nas imagens. A gente está numa altura de 33 metros com o drone, um pouco nessa dimensão aí. E aí a gente consegue observar que não dá nem para ver a imagem do ônibus. Como eu disse há pouco, esse terreno onde o ônibus está vendo que tem até uma parte como se tivesse se limpa recentemente. A esposa do motorista do ônibus, Maria das Graças Cruz, ela disse que o Luciano Queiroz, o motorista, ele limpou esse terreno essa semana, terreno que pertence a ele e que, por um acaso, foi exatamente onde ele morreu ontem, no domingo, trabalhando. A gente vai subir um pouco com o drone para você ter dimensão da altura que fica essa ribanceira. A gente mostrou no começo dessa entrada ao vivo, descendo, agora subindo, para a gente ter uma noção da altura em que fica esse terreno. Olha só, são mais de 100 metros, aproximadamente 115. A gente está embaixo dessa árvore que você observa ali do lado direito, agora centralizando na imagem. É uma altura de mais de 100 metros. Esse ônibus que desceu capotando ontem aqui e causou tantas mortes, tantas pessoas feridas, uma destruição em várias famílias e um clima de comoção na cidade de União dos Palmares. Volto com você, Wilson.